Olá, eu sou Juliana Garcia, esse é mais um episódio do PVA Entrevista e eu vou estar recebendo hoje a minha médica oftalmologista, Maria Mercedes. Ela é minha oftalmo, eu tô sem o óculos aqui, mas é só para fazer o podcast, né, Maria Mercedes? Então, tô liberada, né, hoje do olho, assim, né? Hoje a gente vai conversar sobre muitas coisas que envolvem esse órgão tão precioso aí, que é o olho, e tão mal cuidado em alguns momentos, né, Maria Mercedes? Com certeza. Fala um pouquinho, se apresenta para as pessoas te conhecerem, tua formação, quem é a Maria Mercedes. Joia. Eu sou Maria Mercedes. Primeiro, obrigada pelo convite, Graça. Uma honra. Muito bom estar aqui com você. Eu sou Maria Mercedes, sou oftalmologista, eu me formei na Universidade de Cuiabá, fiz minha residência em oftalmologia em Belo Horizonte, Newton Rocha, e meu fellow no Instituto de Ciências Médicas em Belo Horizonte e São Paulo, Hospital de Medicina de Olhos. Minha especialidade é glaucoma, mas obviamente eu atendo oftalmologia geral. Existem alguns tipos de cegueiras também relacionados a algumas doenças que são reversíveis, né? A automedicação pode, né? A gente está falando outro dia, assim, vamos supor, um processo anestésico, uma reação anafilática a alguma medicação. A gente tem esse susto, assim, com o olho e tem danos que podem lesionar esse olho, essa visão, por conta de danos, vamos supor, esporádicos. Vamos supor, fiz uma cirurgia, tomei uma medicação, tive uma reação alérgica. Posso ter uma reação lá no olho? Posso ficar cega de vez em quando? Na verdade, existem medicamentos na indução anestésica, que são usados na anestesia, que podem aumentar a pressão do olho. Então, pacientes que têm glaucoma, né, e tipos de glaucoma específicos, podem ter aumento de pressão. Então, a gente sempre orienta... Essa medicação pode favorecer isso? O aumento da pressão, sim. Inclusive, né, eu sempre oriento os pacientes, por isso que é tão importante, na verdade, a avaliação oftalmológica, né? Primeiro você tem que saber como é que é teu ralo, né? Eu sempre falo que o olho tem um ralo, a gente sempre tem que saber como é que é o meu ralo, ele é aberto ou ele é fechado? Que tipo de ralo a gente tem? Exatamente, e a importância de você saber se ele é fechado ou aberto é porque qualquer um de nós, né, pode ter esse ralo, uma tendência ao fechamento desse ralo do olho. Então, até pessoas jovens, inclusive, que tomam medicamentos habituais, como, por exemplo, o Buscopan, né? Medicamentos que a gente usa no dia a dia, assim, medicamentos ansiolíticos, antidepressivos, anticonvulsivantes, né? Esses medicamentos em pessoas que têm a propensão a ter esse fechamento do ralo do olho, podem ter o fechamento abrupto. A pressão o líquido não consegue ser drenado por aquele ralo, a pressão vai lá em cima e a gente corta o fio de visão. Isso sim pode causar cegueira irreversível, mesmo em nós jovens. Pacientes que usam muito corticoide, a pressão vai lá em cima, usa sem prescrição médica para destampar o nariz, né, por exemplo, uma alergia. O processo quem tem rinite é insuportável. A gente falou sobre isso na consulta, exatamente, né? Porque eu sou uma paciente que uso muito. Até porque como eu tenho um processo alérgico grande a medicações, a minha lista é mais fácil eu falar o que eu não posso, o que eu posso tomar, o que eu não posso tomar, né, Maria Mercedes? Sim. E aí você me alertou para isso, né? Porque desse período até setembro eu sofro muito. E realmente os tópicos a gente acaba fazendo muito uso, né? Exatamente. E eu nunca me atentei para isso. Né? Isso realmente pode dar o aumento da pressão, mesma coisa, o esquema realmente é o ralo do olho, né? E realmente, que é o que a gente chama de trabeculado, o ângulo, na verdade, a gente tem que saber que tipo de ângulo é o nosso, por isso que é tão importante a avaliação oftalmológica. Te perguntei isso porque quando eu fui fazer aquele preparo para fazer fui fazer uma ressonância, certo. E aí eu tive que fazer um preparo que eu tomei, acho que 24 horas antes, eu comecei a tomar o Predizin, né, que é o corticoide. Ela falou, nossa Maria, mas eu tomei, e aí você... Tomou quanto? E aí veio apertar meu olho, falei, por que? Algum problema, né? É porque é justamente isso, não pode acontecer, né, numa situação dessa, né? São, né, por mecanismos diferentes, mas pode, né? Sim. O corticoide altera o formato, algumas medicações na anestesia fecham o ralo, né? Então, ou até medicamentos usuais nossos mesmo, que a gente usa para dor, por exemplo, podem causar isso. Então, e que as pessoas não se atentam, porque às vezes ela até te procura com um problema desse, mas ela não vai associar que foi a dipirona, que foi o Buscopan, que ela tomou de uma forma tão corriqueira ali, né? Isso, e a dipirona até que não tanto, mas por exemplo, na verdade a dipirona não,
Mas o Buscopan, medicamentos que nós usamos no dia a dia, entende? Assim, que a gente fala, gente, sério? É isso. Na bula mesmo, se nós formos olhar, né, eles falam... Não, a gente não pode olhar, não, ninguém pode, porque a neurose, não, a gente não dá, o neurótico não pode ler bula de remédio. Mas muitos dos remédios, eles falam, né, contraindicação em glaucoma de ângulo fechado. O bendito ângulo é o nosso ralo do olho. E que a gente não sabe disso, né, lê a bula nem entende o que está falando ali também, né? Exatamente, então por isso que é tão importante e não é incomum, viu? A gente ter fechamento do ralo do olho. Eu já ia perguntar, quantos pacientes chegam aí, isso era uma coisa raríssima... Ou se chega muito no consultório? E, na verdade, não. São casos muito raros, no sentido assim, né? Quer dizer, são mais comuns, acho que comigo, porque eu sou especialista em glaucoma. Mas não é nada incomum. Os pacientes geralmente podem ser jovens, adultos jovens, né? Ou mais idosos, né? Então, é muito importante essa questão da automedicação nos pacientes, né? Em pacientes mesmo, e a avaliação oftalmológica seriada, né? Que eu acho que é a melhor forma de você prevenir eventos como esse que podem levar à cegueira irreversível. Não tem como voltar, né? Diferente, por exemplo, da catarata, que você opera e... Tá bonitinho, sai dali com a lente renovadinha. Trocou o para-brisa, né? Trocou os vidros do carro. Isso, exatamente. Bem isso. Né? Desde que o motor esteja lindo. Tá funcionando. Exatamente, né? Não é diferente. O que é indicado? Quando é indicado? A gente sabe que a gente nasceu o bebezinho, a gente faz o teste do olhinho, né? O tão temido teste do olhinho, que a mãe fica bem nervosa, né? Mas isso é uma indicação. Mas como é que a gente deveria ter uma relação com o oftalmo? Faz o teste do olhinho, na primeira infância é orientado a procurar, antes de entrar em fase inicial de escola, o que seria o indicado para a gente prevenir essas doenças assim? Bom, com relação ao teste do olhinho, né, eu acho que nós todos, eu sempre gosto de explicar para os pais o que é o teste do olhinho, né? Ele consiste, na verdade, na gente ver um reflexo rosa, vermelho, na verdade, né? Que é a cor da retina, né? Mas teste por teste é muito simples, a gente vê somente o reflexo, mas é muito importante vermos a retina toda do bebê. E nem sempre, assim como ele está se acostumando a mexer os braços e a musculatura está apenas, né, aprendendo, nem sempre no teste do olhinho a gente consegue ver absolutamente tudo no primeiro teste do olhinho, na primeira consulta. Porque a musculatura não responde ao medicamento que a gente usa para dilatar a pupila e conseguir enxergar lá no fundo do olho a retina toda, né, que é o motor do olho. E é muito importante ver essa retina, né? Então eu sempre falo para os pais, a gente às vezes precisa de mais retorno para conseguir ver a retina toda, né? Teve até um caso muito famoso que foi do Thiago Leifert, da filha do Thiago Leifert, que teve um tipo de câncer chamado retinoblastoma e que afeta a retina e geralmente é diagnosticado por essa falta do brilho vermelho no teste, né? Mas nem sempre ele vai estar no centro, né? A gente precisa ver a retina toda, né? Não só aquilo ali. Então, eu sempre oriento a fazer o teste do olhinho, sempre repito uns 30 dias depois. E no primeiro ano de vida eu gosto de vê-los novamente, né? Isso é uma conduta minha mesmo, para acompanharmos esse primeiro ano de vida. Depois disso, né, eu acho importante a criança ter uma avaliação, sabe? Principalmente na primeira infância, né? E mais ainda hoje que eles começam a usar as telas mais cedo, mais precoce, né? Então, quanto mais cedo, melhor. Perfeito. Que aí também elimina. E depois ali na fase da juventude, né, do início da adolescência, torna a fazer alguma coisa ali para ver esses problemas N's aí que podem ter. Exatamente. Ainda mais na adolescência, como eu te falei, o olho já cresce, né, normalmente, nesse estirão do crescimento na adolescência, o olho também acompanha esse crescimento. Então, aí depois com 42 anos como eu, vai todo ano, pronto. Daqui a pouco vai a cada 6 meses. Ai, que tristeza, meu Deus. Mas é o que eu te falei, né? Engraçado, né? Assim, engraçado no sentido assim, que realmente as ironias da vida, né? Engraçado a ironia da vida. A ironia da vida que os pacientes falam, parece praga, doutora. Juro que eu lembrei de você. Porque 1 ano e meio depois, estava linda, com meu óculos. Aí eu acordei, fiz aniversário, belos dias depois do meu aniversário, estico de novo o braço.
E é assim mesmo, porque é gradativo. Bem, e é no ciclo que a gente vai virar o ano mesmo, né? Virou a idade ali, né? No mês do aniversário, provavelmente você vai ter um óculos novo. Exatamente, mais ou menos isso. Mas isso depende de cada organismo. Tem paciente que com 40 ainda não tem dificuldade, tem paciente que com 42 também não, com 45 também não, mas geralmente a partir dos 45 a gente já começa com essa dificuldade mesmo, né? Costumo dizer que a gente sabe a idade do paciente como ele olha sem óculos, né? A gente denuncia a idade. Começou a esticar o braço, tem mais de 40 por aí. Né? Eu pergunto, aquele carro tá indo ou tá vindo, né? É mar ou céu que tem ali, porque perde aquele limiar do negócio, né? Ou então, né, a gente se pega aumentando a letra, tentando achar o lugar, pede pro filho ler, né? E realmente, né, são coisas que acontecem no nosso organismo. Hoje, aqui em Primavera, você é especialista em glaucoma, né? Isso tem muito a ver com região, no interior a gente diagnostica muito isso, é um tipo de doença. Aqui em Primavera, você tem muito caso de glaucoma? Tenho muito, muito mesmo, né? Eu não sei especificamente quantidade disso. Em quantidade, mas é muito alto, muito alto. Interessante que eu acho que muitos pacientes de Pochorel, impressionante. Eu boa sacada para fazer um estudo de verdade, porque tem muito paciente meu de Pochorel, gente do céu, e são glaucomas avançados, assim. Então, pacientes jovens, glaucoma juvenil. Mas sim, depende da região, porque depende da ascendência, né? Então, por exemplo, em São Paulo é muito comum a gente encontrar glaucoma de pressão normal, que existe o glaucoma de pressão normal, não somente o de pressão alta. Está mais relacionado a pacientes orientais, né? Então, cada região, na verdade, tem a sua especificidade. No sul, um tipo de glaucoma que chama pseudosfoliativo, que tem a ver com a ascendência deles, né? De europeus, enfim. Então, cada região verdadeiramente tem a sua essa região, essa questão de clima, igual a gente mora aqui, né, no meio do cerrado, é mais seco, né, tem a questão do agro e tudo. Isso causas externas influenciam em alguma coisa no olho? Muito, principalmente a síndrome do olho seco. E é muito comum, principalmente no Mato Grosso em si, por si só, nós já temos todo mundo tem olho seco. Impressionante, exatamente. E além disso, nós trabalhamos em ambientes com ar-condicionado e usando telas o dia inteiro, que faz a gente, realmente o cérebro não quer perder informação, procura, e a gente pisca muito pouco, renova pouco a lágrima, sabe? É indicado usar esses lubrificantes, a colírio lubrificante? Sim, que a gente... lubrificantes de preferência, uma questão profissional minha, né, conduta minha, lubrificantes sem conservante. É aquele só pra imita quase a lágrima mesmo, é isso? Sim, mas é importante tomar cuidado com alguns medicamentos, com alguns colírios, né, que clareiam o olho, né, porque eles têm uma substância chamada nafasolina, que faz com que o nosso olho, a gente pinga e fica lindo, fica clarinho. Mas ele faz um efeito rebote, só piora. Piora, a gente pinga, melhora, piora, pinga, melhora, piora e acaba virando uma bola de neve, né? Então, eu sempre oriento o paciente a olhar os frascos, né? Ele entender o que está falando ali na bula, né? Na dúvida, consulta. Perfeito. E tem uma indicação do colírio. Sobre prescrição médica, que eu acho que é o melhor, você já tem um adequado, você vai usando de acordo também com o tipo de olho seco que você tem. Nós temos leve, moderado, grave, né? Existe o teste, inclusive durante o exame oftalmológico, para você ver que tipo de olho seco você tem. Se é leve para moderado, se é grave, né? E é isso. Duas questões estéticas. Uma que eu tenho muito pânico, que eu queria que você explicasse, quem sabe a gente consegue conscientizar as pessoas. Dentro dessa... Existe uma tatuagem feita na parte branquinha, no globo, né, do olho branquinho, que tatua tudo de preto e fica aquele olho meio demoníaco, assim, né? Sim. A gente tem visto isso crescer muito, essa prática, né? Pelo amor de Deus, alerta, porque assim, o efeito psicológico, a gente sabe, né? Esse transtorno dismórfico, né? De modificar demais essa fisionomia com perfurador, alargador, piercing, tatuagem em alguns lugares inadequados. O que você pode orientar? Primeiro, não façam, né? Primeira orientação não façam. Exatamente, né? Como psicólogo, eu morro de pânico quando eu vejo aquilo. E não só na verdade é o perigo do uso desses pigmentos no olho, né?
Não existe uma coisa específica, né? Bom, até os estudos mais recentes não tem uma coisa específica e, na verdade, até porque o olho não é para ter pigmento nessa região, gente, né? Então, assim, o grande perigo disso é o aumento da pressão. Tem muito relato de glaucoma secundário ao uso do pigmento nessa parte, né? Processo inflamatório, tudo, gente, não é um risco legal. desnecessário, né? Completamente desnecessário, sabe? E que pode levar à perda de visão de forma irreversível. Permanente. Exatamente. Então, a gente faz por estética, né? Por uma moda, mas na verdade acaba perdendo estilo a visão. Ali. Pronto. Aí vai ter um estilo bem legal. Exato. Ai, Jesus. Ai, que horror. A tatuagem, né? A pigmentação de maquiagem definitiva, né? Que se faz. Isso traz algum dano, algum problema? Porque ela é feita de forma externa, no olho, né? Na pálpebra. Isso interfere em alguma coisa? O pigmento, na verdade, você tem que tomar o cuidado correto, né? Existem, na verdade, de quem faz especificamente, sabe? Então, uma coisa interessante, inclusive um assunto bem bacana, é com relação à extensão dos cílios, né? São lindos, maravilhosos, mas a higienização desses cílios realmente tem que ser feita com uma constância muito grande, porque o cílios é um pelo, né? Ele acumula gordura igual ao nosso cabelo, por exemplo. Então, nós deveríamos ter o hábito de lavar os cílios todos os dias para tirar esse excesso de gordura. E com a colinha que a gente usa para colar realmente os cílios ali, isso favorece a proliferação de gordura e isso afeta a qualidade da lágrima e da visão por consequência, sabe? Além da coceira, da irritação, sensação de que tem alguma coisa dentro, sabe? Olho vermelho. Embaçamento por falta de lubrificação. Pode até fazer, mas tem que fazer de uma forma bem adequada e higienizar. Higienização, exatamente. Como é que é feita? Como é que é a melhor forma de higienizar o olho? Esses sabonetes demaquilantes, lavar com soro fisiológico, isso vale ou não? Existem, na verdade, produtos específicos para lavagem dos cílios e das pálpebras, né? Que a gente pode usar no banho mesmo. Mas shampoo de neném, né? Aquele amarelinho que a maioria usa, exatamente. Na hora do banho, morno para amolecer a gordura, pega um pouco d'água, dilui o shampoo e limpa as pálpebras dos cílios com carinho e alegria, sem fazer muita força. Com a gentileza ali, com gentileza, não como quando a gente lava o couro cabeludo, né? E deixa a água do chuveiro escorrer. Na verdade, deveria ser um hábito nosso mesmo, né? Porque geralmente a gente não tem, né, essa coisa específica. Como é que a gente vai higienizar, né? Então, lava no banho, geralmente com algo demaquilante só, o algodãozinho rapidinho e já tá maquiando de novo depois ali também, né? E nós mulheres ainda, a gente acaba limpando mais por causa dos demaquilantes mesmo, né? E os produtos que nós usamos, inclusive, tem produtos específicos para a limpeza dos cílios que acabou virando demaquilante, porque é ótimo, realmente tira tudo mesmo, tira até maquiagem, tira gordura da maquiagem. Mas é muito comum em homem ter muita blefarite, né? Principalmente sulistas, né? Você vê a linha vermelha aqui embaixo, né? Coça muito, dá sensação de areia nos olhos, né? É aquele homem que não usa nem... Malemar usa o sabonete para tomar um banho bem rápido. E ele tem o olho, não sei mais. Homens tomem banho, pelo amor de Deus, sejam cheirosinhos, né? Isso inclui lavar o rosto e o olho também, né, Maria Mercedes? Mas nós também, né? Assim, se você parar pra pensar, a gente às vezes lava o rosto assim, correndo, né? Os cílios é a última parte que a gente lembra, né? E aí isso pode dar uma coisa chamada blefarite, que é a inflamação desses saquinhos, essas glândulas que nós temos na base dos cílios. E isso dificulta muito a produção dos componentes da lágrima. A lágrima não é só água. A gente tem vários componentes dentro dela e quem produz são esses saquinhos. Se nós tampamos esses saquinhos com gordura, né, e já era. E bactéria também, que adora aquilo ali, aí realmente, né, acaba virando uma bola de neve. De outra questão estética, outra questão estética é o uso das lentes de contato. Geralmente muitos jovens usam, né? Sim. As coloridinhas, imitam o olho de zumbi, elas têm algum problema, alguma contraindicação ou não? Na verdade, eu costumo dizer que a lente de contato, ele é um corpo estranho ao olho, né? Ele pode ser usado desde que tenha os cuidados corretos, né? Por isso que o teste de lente, né, é muito importante, né? Nesses testes, obviamente, nós não só orientamos a como colocar, como tirar, mas também como manter. E ver se aquela lente está adequada para o olho, né? Cada pé tem seu sapato, cada olho tem sua lente, né?
de olhar, às vezes, que não esteja muito, dependendo do tipo de lente, que não esteja muito apertada, muito solta. Porque assim, uma coisa é a gente machucar o pé com um sapato que a gente acabou de comprar, outra coisa é a gente machucar a córnea, que é um órgão extremamente sensível e que está propenso a infecções, como de bacterianas, fungos, inclusive de protozoários, né? A cantameba, que Deus nos livre. Tem muitos casos famosos, inclusive de blogueiros ou blogueiras que usaram lentes de contato e tiveram infecções por mau uso e conservação Cuidado. das lentes, exatamente. Que nojinho, né? Exato. Por exemplo, lavagem das lentes, tem muito, né, os cuidados mesmo de lavar com o líquido correto, de higienizar O guardadorzinho da lente lá. Pronto. A lavagem das mãos antes de pegar na lente de contato, o não uso de águas, né, externas, né, a água mesmo. Água da torneira da rua. Exatamente, né, pode predispor a Água do mar, que a gente entra no mar e Pelo abre o amor de olho. Deus. Exatamente, piscina, né, então são coisas que realmente preocupam, né. Então, às vezes não está ardendo só por conta do cloro da piscina, tem Exatamente. inúmeras bactérias não, ali. Nossa, não, exatamente. Ok, Risco altíssimo. todo mundo agora com nojinho, né? Risco super. A informação traz nojo. Mas na verdade, assim, hoje em dia, inclusive, existem crianças usando, né, lentes de contato, né? Mas são crianças que são orientadas já tem o cuidado, né, com o cuidado das lentes e a manutenção disso, né? Obviamente, né, são casos específicos, mas já tem crianças, né? Basta realmente a gente ter esse cuidado, essa informação. Essa informação da adaptação da lente de contato, né? E da manutenção, né? Não é só simplesmente colocar. Tem pessoas que dormem com a lente de contato, né? Que a gente não orienta. Não é, exatamente, não é fazer isso para facilitar a vida, indicado. tipo, vou poupar trabalho aqui, já vou dormir e acordo com a lente e pode ter um baita de um problema. Exatamente. Até porque a gente tem que higienizar as lentes, né? E aí. Bem, quanta informação, né? Temos aqui, mas talvez outro convite para outro podcast vai falar sobre várias coisas, né? Cada dia um. Né? Quero te agradecer. Obrigada. Queria que você deixasse uma mensagem para quem estiver assistindo a gente, para quem teve esse monte de informação tão útil. Sim. O que você orientaria como médico, oftalmo? O que você gostaria de deixar recado para a população como saúde preventiva para a área dos olhos? Eu costumo dizer que o olho é a porta da alma, a gente vê através dele muitas coisas que às vezes estão erradas na nossa máquina, que é o corpo. E a melhor forma da gente evitar qualquer perda de visão ou até de alteração na própria máquina é o exame oftalmológico regular, né? Prevenir é melhor do que remediar, né? Sempre, né? Exatamente. Para tudo. Exatamente. Quero te agradecer, muito seja obrigada. sempre muito bem-vinda, a gente ficou muito feliz com tanta informação. Esse foi o nosso podcast com a doutora Maria Mercedes. O PVA Entrevista é um podcast cheio de informação. Se você achou útil todas as informações que a gente trouxe aqui, curte e compartilhe com as pessoas. Quanto mais informação a gente espalhar, mais orientação e mais saúde a gente vai ter, né? É verdade, com certeza. Até o próximo podcast. Obrigada, Ju. Adorei. Obrigada.